Bom dia a todos os meus amigos aqui do canal da Verdade da Náutica, onde mais uma vez eu, Ângelo Dondici Neto, proprietário da Angel Marine, venho aqui bater mais um papo com vocês no intuito de esclarecer dúvidas e passar a limpo de uma maneira fácil e objetiva algumas matérias importantes. Hoje eu vou falar sobre hélices, um assunto aí que pancada de gente comentando na internet, não sabem nada, para falar a verdade, e estão mais atrapalhando vocês do que esclarecendo. Fiquei assistindo uns vídeos ontem dos colegas aí se propondo a explicar a hélice. Nunca vi tanta bobagem na vida. Então eu venho aqui para tentar resolver esse problema para vocês de uma maneira simples, no linguajar simples, para vocês entenderem. Na realidade, hélice é um assunto tão complexo, tão complicado, que são meses e meses de aula para se estudar um pouco disso a fundo, desde o teorema dos hélices até como se prepara, como se chega a alguns cálculos, enfim, é complicado. E a pessoa que aqui tem uma lancha, que eu vou explicar para vocês hoje aqui, hélices voltadas a motor de popa e rabeta, e também vou emendar porque não tem mudança para barcos de escuna, pesca, veleiros e os barcos de esporte recreio principalmente. É um assunto que para vocês não interessa saber muito, mas conhecimento nunca é demais. Agora, não dá para explicar nesse vídeo que eu vou fazer aqui hoje. Eu não vou explicar a teoria para vocês, mas tem gente aí explicando hélice em 5 minutos em outros canais. É só quem não tiver a fim de me ouvir, tá cheio de canal aí, rapidinho. Eu sou uma pessoa muito objetiva, tenho meus cabelos brancos, muita náutica, de hélice nem tenho o que falar para vocês da minha experiência ímpar. Pouca gente entende de hélice como eu entendo. E eu vou fazer uma comparação com vocês que estão começando agora na náutica, que não entendem nada, e muitos veteranos aqui que têm dúvidas ainda. Eu vou fazer um raciocínio muito rápido, muito fácil, que eu duvido que alguém não vá entender o que é um hélice e para que serve um hélice. Tenho aqui na mão o que é um hélice, o que seja um hélice. Um hélice é isso aqui. É um corpo no qual existem as pás, aqui são 3 pás, e a função do hélice é girar e empurrar. Ao mesmo tempo que ela gira, ela empurra. Só isso. Isso aqui interessa para vocês. Agora,
O hélice, o tamanho do hélice está diretamente ligado à potência e à força que você tem no eixo que encaixa aqui nesse estriado. Aqui trabalha um eixo que nada mais é, no fim, um prolongamento do virabrequim, de modo que o eixo vira, o hélice vira. Só para não ter que voltar depois, o hélice vira tanto para a direita como vira para a esquerda. A bucha aqui, existe bucha seca, existe bucha de borracha. O estriado, conforme o modelo do motor de outras marcas, não são as mesmas estrias, portanto uma hélice Johnson não serve uma hélice da Johnson em Verude, ou MC não serve num motor Mercury, e vice-versa. Rabeta Mercury também é uma hélice, rabeta Volvo é outro estriado, e ainda existem hélices com aquele famoso quando vai com um rasgo no eixo e uma chaveta, que é o sistema mais antigo usado nos barcos geralmente de serviço, barcos de pesca, escunas, veleiros. É um hélice aí maior. O tamanho do hélice também, ele é variável. Tem um hélice aqui pequeno, provavelmente um palmo de diâmetro, e uma hélice de navio que chega a 6 metros de diâmetro, de acordo com a potência do motor. Agora vamos fazer uma comparação com vocês, para vocês entenderem. Todo mundo aqui tem carro, então eu vou fazer uma comparação do hélice com o carro, e vocês vão entender a importância do hélice. E vocês vão perceber que vocês não têm muito o que fazer com o hélice, né? Como um rapaz lá da Yamaha falou, não, porque aqui você troca a pá. Como você troca a pá? Isso aqui não se troca. Você compra outra com outra medida. Não se troca a pá de hélice. Então, no automóvel, o automóvel só se desloca porque existe uma roda. Uma roda que está ligado através de articulações, acaba estando ligado à rotação do motor. A rotação do motor passa por um câmbio, depois vai um diferencial e depois chega às rodas, aquelas rodas de ferro, de alumínio, né? A molecada gosta de uma roda de alumínio. E na roda de alumínio é colocado um pneu, borracha, que é o que conta, né? A roda não vai andar no seco, vai andar em cima da borracha. E as rodas têm uma medida, né? Quando você pega o seu automóvel e você está numa superfície plana, tipo uma estrada, você está numa reta, no planalto, você acelera seu veículo e ele vai aumentar de velocidade progressivamente até um certo ponto. O motor não é infinito. Se você pegar um declive, uma serra ou uma descida, né, você vai perceber que automaticamente, por conta própria, o automóvel vai querer aumentar a velocidade, porque aí ele tem a força da gravidade a seu favor. Então o veículo aumenta a velocidade. Agora, se você pegar uma subida,
você vai perceber que seu motor vai pedir troca de marcha. Dificilmente, dependendo do ângulo dessa subida, você não vai conseguir subir em última marcha. Você vai ter que reduzir uma, duas marchas, depende da situação. Uma serra, por exemplo, né? Difícil um carro comum subir em última marcha. De modo que vai requerer potência do motor ou troca de marcha para levantar o giro do motor. Porque quando o motor perde potência, a rotação cai. E no automóvel, nos caminhões, nos ônibus, existe um câmbio com a troca de marcha, justamente para você poder trocar uma engrenagem maior por uma menor e fazer o motor continuar trabalhando no giro que ele tem que trabalhar, acima da faixa de torque, e você continua andando, mas a velocidade vai cair, né? E quando você faz uma curva também com o carro, dependendo do raio dessa curva, também você vai sentir efeitos da gravidade sobre você, que você vai tender a cair para um lado ou para o outro, e vai ter uma perda de velocidade também. Em curvas muito fechadas, você vai ter que fazer meio devagar e vai ter que reduzir bastante o carro para retomar. No automóvel, no ônibus, no caminhão, é por aí. Você tem um pneu e esse pneu, a cada volta que ele dá sobre si mesmo, ele percorre uma distância que nada mais é do que a altura dele multiplicada por 3.14, 15, 16, infinito, aí vai. Então, um pneu de 70 centímetros de altura vai que você ter um deslocamento por volta de 2,40 m. É só você multiplicar aí 3.14 por 70. Vai dar vai percorrer isso aí. Um pneu de trator que tem lá 1,5 m de altura, também você vai multiplicar 1,5 m por 3.14, blá blá blá, e você vai chegar nos 5 metros numa volta completa dele. E essa distância que ele anda numa volta sobre si mesmo, nós chamamos de passo no hélice. Essa medida chama-se passo. Eu vou dar um exemplo aqui meio banal, mas vocês têm que entender o conceito. Se você estiver parado aí, de pé, e você for empurrar um armário para frente um pouquinho, ou puxar para varrer embaixo, qualquer coisa que seja, você vai aplicar as duas mãos no armário e vai fazer uma força para frente e vai empurrar esse armário. Mas para deslocar o armário 20 centímetros, 30 centímetros, você não vai nem tirar os pés do chão, você não vai dar um passo, você vai ficar no mesmo local. Agora, se você estiver com um automóvel parado que está sem bateria, sem partida, e você precisa empurrar esse veículo, você vai colocar as duas mãos no veículo e vai empurrar esse veículo. E ele vai andar. Mas vai empurrar quanto? Você vai empurrar o comprimento do seu braço. Porque quando você esticou o braço e está empurrando o veículo e o braço esticou, você vai ter que dar um passo para frente, porque você não tem mais espaço na mão, no braço. Então você vai dar um passo. O carro manda mais um pouco, você vai dando outro passo, vai dando outro passo, vai dando outro passo e vai empurrando o seu carro. Até se for o caso dele pegar, ele vai embalar e vai pegar, ou você vai guardar em algum lugar e empurrou o carro. E você tem uma segunda situação, que
no hélice que você não tem no carro, não tem no pneu, que o hélice, igual ao pneu, possui um diâmetro. O diâmetro é a ponta maior entre duas pás. Esse diâmetro, na realidade, ele é importante porque ele serve como um apoio na água, de modo que quando o hélice vire, a água que está atrás dela segure para a hélice não andar. Então quem anda é o barco, porque o hélice está presa num eixo que está preso ao barco. Então até aí eu acho que vocês não estão conseguindo acompanhar. E vocês vão falar, pá, mas isso aí já sabe, para que você está explicando isso tudo? Porque o hélice é medido em duas dezenas, em dois numerais. E esses numerais, eles vêm estampados em algum lugar do hélice. Existem essas duas dezenas. E, por exemplo, esta aqui é uma 10 por 13. Deixa eu ver aqui se pega aqui. Aqui na ponta do meu dedo aqui. Aqui, ó. 10 por 13. Esta outra aqui é maior. Maior. Meio ruim para ler, que é uma hélice velha. Ela é 12 e 3/4 por 21. Todas as hélices, isso é mundial, vai ter essa marcação em algum lugar. Geralmente em dois lugares. Aqui do lado, mas também aqui no centro. Aqui no centro também vem essa marcação. A primeira dezena, no caso aqui, o 10, significa o diâmetro do hélice. Mas falou, pô, mas falou que tem mais ou menos um palmo. Palmo é 25 centímetros, né? Já vou esclarecer aqui. Essas medidas são universais e são em polegadas. Portanto, esse 10 são 10 polegadas. Dificilmente você vai achar uma hélice em centímetros. Tem já gente colocando aí, porque sistema métrico nacional é outro, foi consolidado, enfim. Mas vai ter que ter as duas, porque o gringo lá fora não vai fazer nada em milímetros para nós aqui. É tudo convencional. E o 13, que estava aqui, que é o passo, significa a distância que ela anda em polegada quando ela dá uma volta completa sobre si mesma. Significa que esse hélice, quando der uma volta, andou 13 polegadas, se multiplica por 2,5 para arredondar, que a polegada é 25,4 milímetros. Então você vai ter a distância. Isso é até aí o que vocês precisam realmente saber. O resto
vai cair em teoria, em filosofia, em coisas que não agregam e só vão te atrapalhar. E por que só isso é suficiente para vocês? Porque com essa medida do passo, no caso 13, é por volta que ela deu. Vocês têm como calcular aí agora, de imediato, só pegar uma maquininha aí, uma calculadora. Vocês têm como calcular a velocidade teórica máxima que esse hélice pode fornecer para o seu barco. Como é que eu faço? Vocês já entenderam. 13 por volta. Se o motor andar a 1000 giros por minuto, ela deu 1000 voltas em 1 minuto. 1 hora são 60 minutos. Então você multiplica 13 por 1000 por 60, você vai ter em 1 hora quantas polegadas ela andou. Multiplica isso, se quiser converter para quilômetro, multiplica para decimal, multiplica por 2,54, vai arrumando essa zeraiada aí, e você vai chegar em quantos quilômetros esse hélice pode andar. No entanto, essa velocidade é teórica. Você nunca vai conseguir andar nessa velocidade, porque existem as perdas. E para você saber o tamanho da perda, por isso que eu estou ainda me aprofundando um pouquinho, senão eu já tinha parado por aqui, eu vou explicar o que ninguém aí explica, que eles falam um monte de coisa, mas nem sabem o que eu vou falar. Existe um fenômeno de perda que é calculável aritmeticamente. Você vai calcular essa velocidade teórica máxima, e quando você colocar no barco esse hélice, você vai dar uma volta em máxima velocidade que o motor der, e você vai aferir uma determinada velocidade que vai mostrar lá no painel, ou vai mostrar no teu GPS, que será uma velocidade menor do que a máxima que aqui você acabou de calcular agora. Sempre menor. Mas menor quanto? A diferença da teórica para a prática no barco chama-se slip. E de acordo com o slip, você vai saber se a tua hélice está razoável ou está muito ruim. E eu vou falar de slip em outro momento. Tem que fazer uns outros cálculos, e eu não estou aqui para confundir ninguém. Eu só quis dizer que para você saber a importância do hélice, a partir dela você calcula a velocidade teórica máxima. E depois, com esse mesmo hélice no barco andando em máximo RPM, você vai descobrir uma velocidade que deu lá. E essa velocidade que deu lá é onde confunde todo mundo que se tenta explicar hélice. Porque eles leem a primeira e segunda página do manual que vem lá junto com o motor, que fala isso que a gente falou até agora. Explica o que é diâmetro, o que é passo, mas já não explica mais o que é o slip. E aí o pessoal, todo mundo quer saber se ele está eficiente ou não. De modo que nessa situação aqui, se o hélice está bom ou está ruim, depende de tantos fatores, mas tantos fatores, que
já começa a ficar meio difícil você entender. Se você tiver com o barco, o casco sujo, o barco não vai desenvolver. Você vai ter uma velocidade baixíssima. Você vai perder lá não sei quanto de eficiência, muito inclusive, às vezes a metade da velocidade, de modo que se for calcular esse slip, não deu nada. Você tá... Outro motivo, o teu motor pode não estar 100%. Você pode estar com uma gasolina ruim, você pode estar com uma hélice que eventualmente bateu, torceu uma pá e você não percebe. Você pode estar com excesso de carga. E geralmente você está com o motor ruim mesmo. O motor foi pro brejo, já não anda mais. Mas ninguém quer acreditar que o motor está ruim. E você vai ficar naquela dúvida. Porque o rapaz lá falou que para mim, em vez do hélice estar certo, eu tenho que acelerar tudo. Em vez ele deu tantos RPM. E fala o número lá para você: 5.000, 6.000. Ou seja, eu te passo uma informação totalmente pela metade. E nós temos que consertar isso aqui agora, não? Porque existe já uma cultura, existe um vício, uma nomenclatura em que até o mecânico, eles falam quantos cavalos tem no motor, mas não te dizem a qual RPM esse HP existe. Então, quando você for dar uma informação para alguém que entenda e você não quiser passar vergonha, você vai ter que saber o seguinte: vai ter que ler o manual do motor, e aí você vai falar assim: bom, tá no manual lá que esse motor ele dá 200 HPs a 6.000 RPM. Isso vem escrito da seguinte maneira: 2.500 arroba 6.000, onde o arroba, aquele do e-mail, né, significa A. Ele está dizendo o seguinte para você: 200 HPs a 6.000 RPM. E esses 6.000 RPM já começa que ele já tem um vício, porque ele já está arredondado, porque nunca é 6.000. Vai ser 5.920, vai ser 6.010, vai ter... Nunca dá um número redondo assim, entende? Não dá. Mas, para se expressar um valor, ele é expresso no número arredondado desse tamanho, geralmente milhar redondo. Se for 5.500 RPM, também vai ficar em 5.000 RPM, que não é exatamente 5.500, pode ser 5.480, pode ser 5.520, mas também arredonda-se. Por quê? Porque para você aferir o hélice, o pessoal diz assim aí: ah, você tem que botar RPM máximo e ver a velocidade máxima em vez do RPM marcou lá os 6.000, se é que for 6.000 no exemplo que nós estamos falando aqui. E tá errado, viu? Vocês aí que são técnicos aí, eu estou ensinando tudo errado esse pessoal aqui, viu? O rapaz lá da Yamaha foi querer consertar o negócio e estragou mais ainda, porque ele falou assim: não, porque o motor tá lá entre 5.300 e 5.700. Bom, isso não é o RPM máximo, isso é o Ranger. Ranger, lembra da picape Ranger? Tira o R, isso é o Ranger. Se você falar inglês, você fala inglês. O que é o Ranger de um motor marítimo? Todo motor tem um range, todo. Significa
o maior RPM que ele pode dar e deve trabalhar até esse limite, e qual RPM menor que ainda esteja dentro das especificações de força que esse motor te dá. Então, como eu falei, o motor nunca dá redondo, e você sempre vai ter a força máxima entre 2 pontos de RPM. Por exemplo, tem uma plaqueta lá no motor que vem escrito assim: 200 HP arroba 6000. E depois tem um outro local da plaqueta, ou em outro lugar, que vem escrito assim: range do motor 5.600 a 6.000. Por que esse range? Porque você não consegue estabelecer no hélice, principalmente, um giro constante. Por quê? A pessoa foi testar o barco na entrega técnica, e o motor que era para dar teoricamente 6.000 RPM, estamos falando do motor de 200 cavalos, por exemplo, o motor lá marcou 5.800. Aí o cara lá, o papagaio, né, que ouviu falar, mas não sabe por quê, papagaio, ele vai falar assim: ah, esse hélice está errado, tinha que dar 6.000. Você ouve essa história tantas vezes que você vai acabar achando que é isso mesmo, né? Você também não entende, você vai acreditar no cara. Então ele fala assim pra você: ah, então tem que trocar o hélice, eu tenho que botar um hélice maior. E aí já começa a confundir tua cabeça, porque o maior não é uma régua que você põe aqui. Fazer um parênteses aqui: o que faz o barco andar é a pá. E a pá, olha, ela tem um ângulo, vocês estão vendo? Ó. Esse ângulo muda, mais inclinado, menos inclinado. Esse ângulo não tem como medir na mão. Existe um aparelho especial só nos fabricantes, desenvolvedores de hélice, que ao fazer um hélice, eles têm como medir essa superfície toda e vai te dizer então essa medida 13, no caso daquele outro hélice ali, né? Essa aqui é maior. Vai falar: essa aqui é 13. Esse ângulo aqui é 13. Mas não são 13 graus. Dá pra ver aqui na cara, ó. Se colocar aqui uma perpendicular aqui, fazendo o eixo, tá na cara que isso aqui não é 13 graus. Mas é medido assim. Então, esse numeral que vem no passo não é fácil de medir. E você não tem, ninguém tem equipamento para medir esse ângulo. Por quê, hein? O motor então deu 5.800 e o cara disse que você tem que botar um hélice maior. Eu estava explicando o maior. Significa que, como não vai poder mexer, você não vai saber mexer, o maior vai significar aqui no lugar do 13, por exemplo, um 13 traço 1/4, um 13 traço meia polegada, 1/3 traço 3/4 de polegada, depois seria 14. O fabricante do hélice, do motor, já tem todos esses hélices prontos, resolvidos. Ninguém tem que correr atrás de nada.
Você vai na tabela do motor, de que você comprou 200 HPs, e no manual vai ter lá as hélices opcionais que você pode ter para esse motor. Então você vai para uma maior, que seria o que? A primeira maior medida que você tiver disponível. Se for, por exemplo, 13 polegadas e meia, você vai comprar esse hélice 13 polegadas e meia, porque o fabricante não vai te trocar esse hélice que você já usou. Ah, mas usei 5 minutos só. Esquece, vai comprar outro, não te troca. A hélice molhou, acabou, não tem mais garantia, não tem troca. Então você vai botar a mão no bolso e vai comprar um hélice 13,5. Porque o ingênuo lá, o mecânico que não entende nada, falaram para ele, um passarinho falou para ele que tem que dar 6.000 RPM com tudo acelerado. Ele não entende, entendeu? Ele não sabe nada. Então ele vai falar para você trocar o hélice. E você vai comprar um hélice. Acontece o seguinte: não precisava trocar hélice nenhum. Por quê? Porque se o range do motor estiver entre 5.500 a 6.000, esse hélice que só chegou a 5.800 está compatível sim. Sabe por quê? Porque tudo, hein? Mas na náutica, a relação peso-potência é determinante para tudo. Você pega a potência do motor, por exemplo, um motor de 200 HPs, põe esse motor na balança e pesa esse motor. Vamos dizer que pese, só para raciocínio rápido, 200 quilos. Então você tem um coeficiente de 1. 200 HP dividido por 200 quilos deu 1. Agora, se você tiver um motor de 200 HPs que pese 400 kg, como por exemplo um motor já veicular, você vai dividir 200 por 400, o coeficiente deu meio, deu menor. E essa situação é que vai complicar a cabeça de vocês. Por quê? Porque vai aqui outra cacetada nesses caras que ficam falando bobagem, querendo ensinar o que não sabe. Tem outro colega meu famoso aí também. Tudo que ele fala, o barco tá com meia carga. Tem que estar com meia carga. Ó, você vai testar o hélice, você põe um peso no barco lá, você leva meio tanque, um pouco de água, metade das pessoas, tudo para ele é pela metade. Tudo para ele é pela metade. Sabe? Parece que ele, não sei qual é o trauma lá, mas tem um trauma lá. Tudo para ele é pela metade. Ora, como é que você vai saber de 200 HPs quantos quilos vai te levar numa velocidade X? Se você tem uma variação de 100 quilos no barco, a tua velocidade vai mudar e teu RPM vai mudar. Então, quando você for fazer esse teste, for fazer a entrega técnica do motor, que vai o mecânico lá entregar o motor para você, o barco, olha, tá aqui então o barco, tá? Estou funcionando aqui, acelerei, ó, deu 5.800 RPM, estou usando esse exemplo aqui. E o hélice tá, né, tinha que dar 6.000, ele já vai querer te vender um hélice, certo? E você não entende, vai acabar já na hora mandando eu comprar um hélice com uma medida para o motor aumentar. Acontece o seguinte: se você tirasse naquele momento 100 quilos de carga do barco, ele daria 6.000 RPM. Então se você voltasse para o trapiche e descesse uma pessoa, o motor já ia subir de giro porque ficou mais leve. Peso, potência.
Então você tem que dividir sempre o peso, a potência do barco. Você faz em dois momentos. Você pode medir o peso potência do motor. Você divide o HP pelo peso do motor. Esse é o peso potência do motor. Mas o que interessa realmente é o peso potência da embarcação completa. Então você vai aí por 200 HPs e um barco desse já está com 2 toneladas. Se você colocar mais uma pessoa, vai para 2.100. Se você tirar uma pessoa, vai para 1.900. Considerando um cara forte, é igual eu aí, mais de 100 quilos. Se você também andou durante 1 hora, o teu combustível abaixou por volta de 100 litros, que consumiu, e você abaixou cerca de 80 quilos. Quer dizer que o peso do barco vai se alterando à medida que você vai navegando. Isso só por conta do combustível. Você começa a tomar cervejinha e acaba a cervejinha. Ah, mas ele foi pescar, pescou lá 50 quilos de peixe, então somou 50 quilos de peixe, né? Ah, peguei 500 quilos de peixe. Ah, ferrou tudo, né? Ótimo, sorte sua, né? Mas a velocidade, 500 quilos de peixe, vai te cair umas 4, 5 nós aí. Eu estou fazendo as colocações aos pouquinhos, porque eu quero que vocês entendam o truque, a malandragem da coisa. Então você tem que ser mais malandro do que eles. Muito mais malandro, porque os caras são fera. Você tá lá empolgado, comprou o barco, tudo contente. Tudo que te falaram pra você, se mandarem você pintar o barco de cor de rosa que vai melhorar a velocidade, é capaz que você manda pintar. Então, você tem que ser mais malandro do que os caras. Então você que tá comprando um barco aí, novo, zero, que vem tudo na caixa, e o mecânico vai te fazer entrega técnica. Ah, sábado vão descer para entregar o barco. Tá bom, sábado, tá bom. Aí você vê lá teu barco lá, quantos no documento? Ah, 8 mais 1, 8 pessoas, né? Mais 1, 9. Tá bom. Você arranja 9 gordo, pesado. Fala, pessoal, vamos dar uma volta de barco sábado comigo. E já levam uns 4, 5 galões de água vazio, desses de 45, 50 litros. E lá, na hora, você põe o galão na água lá e enche esses galões de água e põe para dentro. Põe mais 500 quilos dentro do barco. Viu? Não é pessoas, você não aumentou o número de pessoas, mas botou mais 500 quilos. E se puder botar 1 tonelada, você põe mais 1 tonelada dentro do barco. Certo? Pô, mas é muito peso. Não, não é. 500 quilos de água, uma onda que entrar dentro já encheu lá. E se você for encher o tanque do barco, botar água para levar para beber, para chuveirinho, começar a encher de frescura lá, churrasqueira, fazer churrasco, tal, 500 quilos também não é nada. Levar umas garrafas de mergulho, levar um botinho, 500 quilos não é nada, viu? Então vocês põem logo mais 1.000 quilos. De modo que o dia que vocês for passear, fazer entrega técnica, vocês vão com o barco no limite da capacidade, com pessoas fortes, na base de 100 quilos. E põe mais 1.000 quilos de água lá dentro em tambor, ou leva qualquer coisa lá, saco de areia, inventa, se vira. E aí você fala, então agora vamos andar com o barco. E manda o mecânico acelerar o barco, está na mão dele, a entrega ele tem que fazer. Aí ele vai abrir o motor até o fim, né? E aí você vai saber se o motor vai aguentar ou não, né? Se o motor não chegar no mínimo dentro do range, que seria 5.500, você vai ter que trocar o hélice aí, com certeza. Aí você não escapa, que já com toda a potência não empurrou a carga máxima, que vai acontecer de você levar muitas vezes. Quer ver se saem 8 pessoas, 9, chega lá, traz mais um amigo, resgata alguém,
pescou, trouxe peixe, enfim. A tendência é sempre voltar mais pesado, porque você vai trazer alguma coisa, você vai trazer. Se bem que gastou combustível, mas não é muito assim. É mais fácil trazer mais peso do que voltar mais leve. E aí então você vai botar esse mecânico na parede. Ele vai ficar com uma cara de trouxa, porque o barco com aquele hélice. Por que aquele hélice? Porque é assim, quando você compra um motor, a maioria dos motores não te dão hélice. Não te dão. Você compra um motor e o hélice depois você vai se virar para pôr. Mas, sabe como é que é? Brinquedo novo. Pô, o cara comprou o barco e não vai andar por causa do não sabe. Então, eles te dão um hélice para você intermediário. Ele não é o de maior passo, que vai daria maior velocidade, e não vai te dar a de menor passo, que seria aquela, o barco teria uma folga de RPM para você levar carga. Porque eles não querem que você leve a carga no motor, viu? Ninguém quer. O fabricante quer que você ande lá maneiro, pianinho, porque é problema, né? Exigir do motor logo de cara, a chance do vendedor passar vergonha é grande. Aí você vai ver que seu barco, com todo esse peso extra que você colocou na entrega técnica, o motor não levantou. E o mecânico vai falar o que para você? Ele vai falar: o barco está muito pesado, né, doutor? Aí você fala o seguinte: você já descobriu que o motor não deu conta daquela carga. Então você pega aquela água que você encheu o tambor e descarrega. Descarrega. Tira lá 500 kg de peso e vai dar outra volta. Às vezes o motor entrou no range, pelo menos. Se entrou no range, você já sabe que 500 quilos é diferença para você no barco. 500 quilos vai dar diferença. Aí você tá lá para descobrir, né? Você pega, esvazia os outros 500 litros. Aí ficou só vocês 8 que estavam lá e uma cervejinha que vocês levaram para, né, comemorar. E aí o barco vai dar então, agora sim, agora fez vento na cara, agora tá andando. Aí você vai falar assim: pô, 200 cavalos é o seguinte, se eu tiver vazio eu vou andar, mas se eu tiver cheio não vai dar conta. E agora? Agora é a hora, né? A gente fala agora da onça beber água, né? Hora que a cobra vai fumar. Porque você tem que chegar pro vendedor que te vendeu aquele motor e falar assim: olha, o motor não deu conta para uma carga máxima. Como é que nós vamos fazer? Eu não tô aqui pagar uma fortuna aí, paguei 150 mil esse motor aí, para também não poder levar todos os meus amigos e levar meus apetrechos, porque eu vou mergulhar, eu vou levar cilindro, eu vou levar chumbo, isso, aquilo. O motor não me atendeu. Aí ele vai falar assim para você, presta atenção: ah, doutor, mas o senhor que pediu 200 HP. Aí você engole, meu. Aí você engole, né? Não quis consultar ninguém, não quis aprofundar. Você foi pelos amigos, você foi pelo Acholândia, achei, eu acho. Acontece isso. Agora, se você na hora da compra da embarcação, do motor, você for lá e falou: eu quero fazer isso, eu preciso de longe, coisa e tal, eu preciso de levar peso, e o cara te vendeu 200 HPs, ou ele é um leigo que não sabe calcular nada, ou é um malandro que te vendeu o que ele tinha em estoque. Aí você pode acionar esse cara. Então você fala: tá bom, é o seguinte, ó, esse motor eu não quero. Você põe um maior lá, eu vou pagar a diferença. Claro, né? Vai pagar a diferença. Tá bom. Se ele for honesto,
Vai falar, tá bom, doutor, então eu vou mandar trocar o motor pro senhor. E vocês vão ser felizes o resto da vida, porque você vai estar como um vendedor honesto que resolveu o teu problema. E aí, com 250 cavalos, você vai então empurrar aquela carga que o de 200 não levou, com RPM então dentro do range. Então vocês têm que tomar muito cuidado. Esse negócio de aferir hélice, a faca de 2 gumes. Vocês têm que saber o que vocês estão aferindo e como estão aferindo. Porque o motor às vezes está certo e o cara vai fazer você comprar um hélice maior porque não bateu lá. Vou botar um minuto aqui. E por que o RPM é 6.000, é 5.500? É tudo casadinha. O contagiro marca em dezena de milhar. Então ele começa com 0, 5 que são 500 RPM, 10 que são 1.000 RPM, depois vem a escala de 10 em 10 e uns tracinhos no meio lá. Então quando você lê 6.000 RPM, vai estar marcando 60 no contagiro. O ponteiro vai estar em cima lá. Porque se fosse 6.080 RPM, por exemplo, a escala que você tem lá para ler, você não vai saber se está no 6.080, né? Você vai ter que ter um contagiro digital que vai te ler exatamente a RPM numa precisão maior. Por isso que é tudo assim. Então você tem que entender o seguinte: de hélice, você não se preocupa, tá? Você nunca vai acertar o hélice certo, porque varia de acordo com o peso do barco naquele momento. Então, se você quiser ter uma coisa melhor, você vai falar assim: bom, eu vou pôr um hélice maior para mim andar sozinho, eu e a namorada, ou eu e um amigo. Então, aí eu vou bem leve, eu ponho um hélice que vai aproveitar então o RPM do motor, vai girar mais, eu vou fazer mais quilometragem pelo consumo do motor. Então eu economizei. Mas não é o motor que economizou, o motor bebeu 100 litros, é a mesma coisa, só que você vai conseguir andar um pouquinho mais. E aí você vai falar assim: mas aqui vai ter um domingo aí, eu vou dar uma festa lá, vai vir 10 pessoas para andar no barco. Aí você vai ter que botar uma hélice curta, menor. Aí você vai comprar um outro hélice. Então você vai ter que ter 3 hélices no barco, se você quiser ter um aproveitamento melhor e tá trocando esses hélices todo o tempo. E aí tem uma outra situação aí, que também o pessoal quer tomar tua grana. Então, põe um hélice de inox. Então o pessoal me pergunta: seu Anjo, quando é que eu ponho uma hélice de inox aqui para melhorar? Aí eu falo: quando você tiver dinheiro, se você tiver bom de bolso, você vai lá e compra uma hélice de inox, daquelas bem polidinhas, assim, que você se olha, assim, se acha. Custa 7 mangos uma hélice de inox. Se for dual próprio, custa 15. Aí você tá com grana, você compra. É a hora que você tem que comprar, quando você tem dinheiro. Mas vai andar mais. Vai andar mais nada, viu? Isso é puta ilusão. Você vai andar mais 1 milha, 2 milhas, você nem vai perceber. E para você conseguir pegar essa diferença de velocidade, você vai ter que estar com o motor perfeito, vai ter que o carro limpo, o filtro tudo trocado, gasolina limpa. E de novo, pouca gente a bordo. Então, hélice de inox é um negócio que só se orienta para barcos acima de 50 milhas, com motores V8, coisa muito forte aí que vai te empurrar mesmo. E aí você põe uma hélice de inox, que ela é bem mais pesada, e ela vai ter umas funções lá que nessa velocidade vai fazer uma diferença. Mas a 30 nós inox ou alumínio
vai dar a mesma coisa, não vai dar diferença nenhuma. O inox vai levar uma vantagem lá em cima, bem alta, por ser um hélice mais bem construído, né? Inox é inox. Agora, o alumínio, se você comprar um hélice importado de alumínio de boa marca, vai fazer diferença, porque os hélices mais baratos são feitos de alumínio reciclado, sabe lá como saiu a fundição de porosidade de um hélice, que quando você quebrar um hélice de alumínio, você vai ver que está igual um queijo suíço lá dentro, né? Porque o alumínio que se usou, alumínio de terceira, quarta, quinta fundição, e nem anodizado para tampar os poros foi, que custa caro. E hélice tem mais um detalhe, viu? Hélice é um negócio patenteado e que é proibida a reprodução, com apenas uma exceção: desde que seja uma hélice de reserva, não há problema de você comprar um hélice na praça, que foi copiado, evidente, da hélice original no que tange as medidas, passo, ângulos, tudo mais. Por quê? Porque é uma alternativa para você ter um mercado paralelo, prestigiando quem vende um hélice bom de primeira qualidade, que está patenteado. E qual a alternativa de você dizer que você tem um hélice de reserva? É como você ter no automóvel um pneu. Você tem lá o step, que não precisa ser um step de 0 km, você pode ter um step de um pneu remolde, usado, que é para andar quanto? Trocou aqui que furou até o borracheiro, lá se conserta e destroca. Então a hélice de reserva seria a mesma função. Eu tenho uma hélice para eventualmente, se você está navegando lá e você bateu numa pedra, você tem uma hélice no barco, você mergulha lá e troca o hélice. Então, se você quiser um hélice bom, você compra um hélice original, que vem com a rabeta, ou que vem com motor de polpa. Esse hélice, depois que você trocar por um nacional, você vai perceber que não deu a mesma performance, né? Enfim, o que interessa saber de hélice é só isso. Agora, quem quiser ser um estudioso, quem quiser analisar a fundo para tomar conhecimento, vai, entre nos artigos aí, compre livros, estude os teoremas e se aprofundem, que aí você vai aprender coisas para ter o conhecimento pessoal, porque você não vai ter como mexer nisso. Você não vai botar um hélice numa bigorna ou numa morsa e não vai ficar batendo nela com um martelo para desentortar isso, aquilo, como muita gente faz aí, bate numa pedra, dá uma amassada lá na ponta do hélice, que não, sempre a beiradinha que entorta, ela entorta, o cara vai lá, bate, tá bom. Ou então manda consertar, o cara vai lá, solda um pedacinho, esmerilha e tal. Já desbalanceou, né? Eles têm que estar balanceada. Então você se prepare-se. Hélice é um troço que você vai ter que trocar a vida toda, constantemente. E para acertar o hélice você tem que ter uma pessoa muito capacitada, que não condene só porque não deu aquele RPM máximo naquele momento que você estava com meia carga. E aviso o pessoal aí que fala aí, precisa ouvir meu vídeo aí, aprende um pouco, viu? Porque vocês estão... Tem coisas aí que vocês são muito atrasados, viu? Tem matéria que vocês falam aí que a gente aqui dá risada de ouvir. E eu vou preparar esse vídeo que deu 1 hora de duração. E daqui a pouco aí, amanhã já vai estar no ar para vocês comentarem e tirar suas dúvidas também. Eu vou preparar um outro vídeo aqui que eu fiquei olhando ontem, não sei porque ontem no YouTube só se falava do naufrágio daquele barco Maestro,
Eu, como tive um barco desse, e andei muito com esse barco, com a palma da minha mão, de M-Status 36, eu também vou fazer uma matéria aqui, vai contra todo mundo aí que tá falando um monte de bobagem aí, pondo a culpa num monte de coisa aí. E eu vou falar por que esse barco afundou, viu? Então eu vou preparar essa matéria porque é muito importante. Barco, o risco de afundar é grande, vários motivos afundam um barco, principalmente quando pega o mar grosso. E é aí que eu vou entrar no mérito, por que afundou esse barco aí. Mais uma vez a todos aí, meus amigos, muito obrigado aí pela audiência. Qualquer dúvida pode me chamar aqui, e na dúvida eu tô aqui, faço uma consultinha rápida aí. Não sou patrocinado, não peço like para ninguém, e tem que falar. E a minha experiência está aí para consertar o que está sendo omisso ou mal explicado por outros colegas aí, que deviam estudar mais antes de ficar falando coisas aí. Um abraço a todos, hein? Um bom dia.